cerca de aproximadamente 4 meses, sentindo as mesmas sensações, sentindo os mesmos sentimentos, mas sempre com aquela chama ardente dentro do peito para poder revidar contra esses sentimentos. O sono parece que não vinha, a vontade de viver o que a gente quer viver parece que ela vai sendo afogada pelos pensamentos que fazem com que a gente pense em desistir. São quase 14 anos, não são 14 dias. E nesses 14 anos, durante 3 vezes eu senti vontade de desistir. E uma delas foi recentemente. As pessoas elas não sabem, elas imaginam que nós vivemos uma ideia mais ou menos assim. Nós passamos ao longo do dia e no final do dia a gente senta em cima de uma cadeira e ali a gente começa a falar as coisas. Ou então, quem sabe, que nós passamos horas e horas e horas pegando uma Bíblia, lendo a Bíblia, e de repente a gente senta ali e comunica com as pessoas. Elas acham que não existe pressão, elas acham que não existe cobrança, elas acham que não existe absolutamente nada que lute contra nós. Uma das frases que eu sempre disse, ela soa de forma às vezes arrogante no início, mas eu gostaria que você pensasse sobre ela. Uma frase que eu dizia direto para Deus, falei: Deus, olha, eu sem pressão, ninguém é melhor do que eu, mas eu debaixo de pressão, eu sou igual a todas as pessoas. E não era diferente nesses últimos 4 meses. Nesses 4 meses parece que ela tinha aumentado como nunca antes. Parece que para me ver diante de uma circunstância, para eu falar eu quero desistir, a pressão tinha que ser muita, porque afinal de contas fazia 14 anos e eu não sabia o que era dizer isso. E nesses últimos 4 meses a pressão foi aumentando, e cada vez que passava aumentava ainda mais. Chegava uma hora que eu falava: Deus, eu não sei mais o que fazer. E a madrugada chegava, o sono não vinha, a gente pensa nas pessoas, a gente pensa na necessidade de uma nação, na necessidade das nações, na necessidade daqueles que nunca viveram, as guerras internas pessoais, os conflitos. E o que mais me deixa preocupado é que parece que quando a tristeza chega também os refúgios e os refúgios. Aí a hora que os pensamentos ruins eles aparecem, a hora que aparece que eles se tornam seus melhores amigos e sentam na madrugada para começar a conversar com você e tentar, debaixo de um diálogo forçar você a fazer coisas que você não deveria fazer. E nesses 4 meses a vontade de desistir começou a bater na porta todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite. Eu lembro que eu peguei e falei assim: Pai, eu não consigo, tem que ter um jeito. E o pai me falou assim: Wagner, isso não tem como resolver. E eu falei assim: Pai, como assim não tem como resolver? Ele falou: Wagner, a única forma de resolver seu problema é você me vendo. Porque se você não me vê, você vai morrer. Não tem outro jeito. Não tem outra forma de você resolver seu problema. A única forma de você resolver seu problema é me vendo. Não tem outro jeito. Eu entendi que existem certas circunstâncias que nós desejamos depois de um certo movimento que você começa a caminhar com Deus, viver com Deus, que aquilo se torna maior que você. E hoje, estar com o Pai, viver com o Pai, se tornou algo maior do que tudo dentro de mim. E se remover isso dentro de mim é remover o ar de qualquer ser humano dentro da Terra. O meu prazer de vida ele acaba. E cada vez que eu parava e percebia que já são 14 anos, e muito mais que 14 anos, de entrega total, de busca, as pessoas elas pensam que nós não fazemos nada, e engano delas. Eu quase que ministro o dia inteiro, quer seja por relacionamento ou verbalmente para as pessoas. Nós nos preocupamos com as pessoas, nós realmente lutamos para que as pessoas elas mudem de vida. Nós nos esforçamos um monte. Embora algumas pessoas não consigam perceber isso fica diante de mim. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo fazer um monte de coisa. Eu lembro do Dr. Miles Monroe dizendo que às vezes o dom te consome ao ponto de você não conseguir viver. A vontade de eu dizer não é dom. É a consciência de saber que pessoas precisam de ajuda. A consciência de saber que eu preciso mudar.
A consciência de lembrar que Jesus disse: eu purifico a mim mesmo por eles. Eu me santifico por eles. Eu acho que isso é uma das coisas que mais às vezes me oprime, me faz pensar em querer extrair o melhor de mim o tempo todo. Eu lembro do pai falando pra mim assim: Wagner, você se cobra muito. Eu lembro que assim que eu comecei a me relacionar com o pai falou: Wagner, existem mais de 2.000 regras dentro de você, Wagner, que elas não são minhas. Regras para eu mesmo viver, para eu tentar fazer do jeito que deveria fazer. E eu comecei a perceber que o maior problema que eu tinha era a cobrança, aquela cobrança maçante que ficava assim de mim. Eu percebia que nem as trevas, nem ninguém, só precisava de eu mesmo, comigo mesmo, e eu mesmo, para que a cobrança acontecesse. Era como se eu tivesse consciência que eu não pudesse errar. É como se eu soubesse que a responsabilidade ou que aquilo que eu precisaria viver fosse tão importante que eu não pudesse falhar. E o tempo vai passando e essa pressão, cada dia que passa, ela fica lastrada assim de você. E nesses últimos 4 meses, a vontade de desistir, ela não parava de bater nas costas. Porque parece que aquela força ela não vinha mais, porque a vontade de querer vê-lo e não conquistar, a vontade de desejar algo e não ter, a vontade de tentar alcançar alguma coisa e não viver, aquilo começou a me consumir de uma tal forma que eu falei: Deus, eu não estou aguentando mais, eu preciso. E eu lembro que eu estava dentro do banheiro e o pai falou: Wagner, eu estou aqui. Eu tô aqui. Eu falei: não, do senhor, tá? Eu falei: do seu lado direito. Ele falou: por que eu não consigo ver? Ele falou: porque você não consegue acreditar. Dentro do seu coração, Wagner, é pro futuro, não é pro presente. E eu não trabalho com o futuro, eu trabalho com o presente, Wagner. E eu chorei, eu falei: Deus, não é possível, não é possível. E ele falava: Wagner, eu tô aqui. E era incrível que amorteceu o meu lado esquerdo inteirinho onde ele estava. E eu chorei decepcionado comigo mesmo. Falei: por quê? E aquilo foi me acompanhando. Vem as pressões das contas, as despesas que são altíssimas, a responsabilidade de ver uma infraestrutura funcionar, a responsabilidade de viver o governo dos céus e viver junto com as pessoas e vê-las vivendo do jeito que tem que se viver sem cobrança, viver sem as regras que o reino de Deus não estabeleceu, porque ele trabalha com características. O esforço de... Imagina, Moisés viu Arão na Codas, ele viu a Arca da Aliança. De repente ele chega diante de uma pessoa e ele precisa que aquela pessoa entenda o que ele viu. E não é fácil você transferir para as pessoas aquilo que só você viu. O que Jesus fez na terra é um marco, porque ele conseguiu transferir o reino do Pai dele para as pessoas. Sabe? E quando Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, só quem consegue dizer isso da profundidade do coração entende o que Jesus conseguiu dizer naquele exato minuto. E cada dia que passa eu conseguia começar a me sentir consumido, até chegar um momento que eu estava naquele sofá da sala que você me assiste. E eu parei e falei: não consigo mais, Deus. Dentro de mim, minha boca não conseguia falar mais nada. Mais de 4 meses sem dormir. Dormi mesmo 1, 2 horas no máximo. De chegar horas que eu fechava o olho, quando eu via, já tinha clareado, eu não tinha percebido, nem que eu tinha dormido. Às vezes a vontade de pegar a Bíblia não era a maior. Às vezes não dava vontade nem de conversar com ele, porque o coração estava pesado. Eu lembro de eu parar na sala assim, e Deus falar assim: Wagner, você não consegue conversar comigo porque seu coração está duro. E eu falei: Deus, meu coração está duro, por isso que eu não consigo conversar com o Senhor. É verdade. Então, como é que eu estou falando com o Senhor? Porque para Ele falar conosco, Ele precisa passar pelo filtro da alma. E a alma precisa estar em condição de que nós possamos nos comunicar com Deus. E naquele exato segundo, a minha alma não estava me dando acesso a Deus porque ela estava chateada, ofendida e frustrada. O que Deus fez? Deus começou a fazer uma ponte direta comigo no meu espírito. E o Pai falou assim: Wagner, existem poucas pessoas no Brasil, poucas pessoas no mundo, e poucas pessoas aqui no Brasil que eu posso falar desse jeito. Só existe uma pessoa no Acre que desenvolveu essa capacidade de conseguir falar comigo direto pelo espírito, sem interferência da alma. E ele começava a me dar instruções através do meu espírito para que eu conseguisse falar com ele, conseguisse virar minha alma para que eu conseguisse falar com ele através da minha alma. E a pressão foi chegando e eu parei na sala, gente. E Deus falou assim: Wagner, você quer que eu remova tudo que eu coloquei dentro de você? Você quer que eu tire de você o que eu te dei? Eu não tinha falado nada. Mas naquela hora eu abri minha boca e falei assim: Deus, eu quero. Eu não aguento mais, eu desisto. Eu não dou mais conta, eu não quero mais, eu não aguento.
A pressão é grande demais, Deus, eu não consigo suportar, eu não tenho mais força. Já faz muito tempo que eu estou suportando essa pressão altíssima, eu não aguento mais. É conta, é pressão, é valores altíssimos, são pessoas. Um rapaz foi conversar comigo, não consegui dar atenção para ele, foi tentar suicidar. Um conhecido nosso que a gente amava muito tinha acabado de falecer. Eu comecei a sentir muita pressão, gente. Quem me conhece sabe, literalmente, que para me balançar é muito difícil. Que para me ver tentar entregar a chuteira tem que fazer muita força. Quem me conhece sabe que de verdade, rapaz, para eu falar para você que não dá é porque realmente não tem como fazer mais nada. Eu tava no meu limite do limite do limite. Quando eu escutava as pessoas falarem assim, Wagner, não aguento mais, eu falei, fica tranquilo, você aguenta mais uns 6 anos ainda, relaxa que tem muita força dentro de você. E gente, eu falei, não dá mais, pai, eu não consigo mais, eu não dou conta, eu desisto. E ele falou assim, então tá tudo bem, tranquilo. Quando ele falou tá tranquilo, gente, era como se uma chama de fogo ficasse flamejando sobre minha pele. Eu sentia flamejar tudo assim, aí eu comecei a sentir sair de dentro de mim, assim, ó. E começou a sair. Pensa que se eu pensei assim na hora, eu falei, não, eu me arrependo. Não me arrependi de nada. Eu falei, pode ir. Não aguento mais. Eu desisto, Deus, eu não consigo mais. O Senhor me perdoa. Eu dei tudo de mim, eu não consigo. Eu dei o limite do limite de onde não tem mais limite. Se o limite é 8, eu fui ao 19. Eu não aguento mais, não tenho mais força. Eu não consigo nem conseguir confiar no Senhor mais, eu não tenho mais força. Eu achei engraçado que naquela hora aquilo começou a subir. De repente, começou a descer. E começou a entrar dentro de mim. E aquilo começou a entrar. Eu parei e falei, pai, eu não estou conseguindo entender. E por que aquilo que... Gente, pensa. E você está numa academia fazendo força. E você está na última série de fazer força. Não tem mais para onde tirar força. E você começa a empurrar. Não tem mais força. Você já está 99% da sua força. De repente, como um passe de mágica, os 100 quilos que você estava levantando é como se você estivesse levantando só 10 quilos. Era 100% de força, não tinha mais força nenhuma. De repente, toda aquela pressão que ocupava 100% de todo o meu ser, toda a minha alma e todo o meu espírito, cada fibra do meu ser, cada átomo existente na minha existência, se transformou em uma pressão de somente 10%. Eu peguei e falei, pai, peraí, o que está acontecendo? Nossa, está ventando dentro de mim. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Então o Senhor quer dizer para mim que não é o que eu faço que cuida da minha estrutura? O Senhor quer dizer para mim então que não sou eu quem não são as minhas atitudes, não é o que eu faço, que eu não posso... meu Deus, o Senhor quer dizer para mim que o meu comportamento não me estrutura, que a estrutura não depende de mim, não depende de eu correr atrás dela, de eu me esforçar, de eu fazer coisas. Ele falou assim, Wagner, não é nada que você faça que te dá estrutura, Wagner, não são seus comportamentos, sou eu. Cuida do seu coração, deixe ele limpo, se preocupe em cuidar da sua estrutura, do comportamento dele, o resto eu faço. Naquele exato segundo, Deus tinha acabado de alargar as minhas tendas. Ele tinha acabado de alargar o que eu sou, o meu vaso, ou o que você quiser dizer. Ele tinha acabado de abrir o meu espírito e me deixar ainda mais forte. Eu lembro de uns meses atrás, de Deus falar, Wagner, faz cerca de quase 4 meses, outros 4 meses que eu ainda estava de pé ainda. O pai falou, Wagner, faz cerca de quase 4 meses que você fica insistindo para mim no seu espírito, dizendo para eu te tirar da pressão, Wagner, chegou o tempo, gente, vocês não têm noção. Eu desconectava entre eu e Deus, eu cortava a minha conexão entre eu e Deus, que ficava 24 horas ligada. Eu desconectava aquilo para eu não sentir pressão. De repente, eu fazia força de novo, como quem tá afogando. Falando, peraí, Deus, onde o senhor tá? Aí eu me conectava de novo, eu me acalmava de novo. Falei, eu tô aqui de novo nele, graças a Deus, eu tô aqui. Só para eu não sentir pressão. O pai falou, Wagner, você tá pedindo para eu tirar você da pressão, ou para eu tirar a pressão de dentro de você. Wagner, eu não vou fazer isso. É ela quem te faz você desenvolver. E na hora me vi os ensinos dele, Wagner, sua articulação só tem a posição por causa da pressão gravitacional. Seus olhos só estão onde está por causa da pressão
ocular, o seu coração só bombeia por causa da pressão arterial. Wagner, tudo é desenvolvido através de pressão, todas as coisas necessitam de pressão. A pressão tem o poder de te fazer desenvolver, a pressão tem o poder de distrair seu potencial. A cobrança te destrói, ela te esmaga, te arrebenta. A cobrança é feita do governo das trevas. A pressão é meu governo que faz em você para extrair seu verdadeiro você, a sua identidade, quem você é. Meu Deus. Ele falou, Wagner, eu não vou remover a pressão de você. Eu vou te fazer mais forte do que ela. E agora, nesses outros 4 meses, inteirando 8 meses, eu estava diante daquela circunstância. Ele estava lá alargando quem eu era. E aquela pressão que estava me oprimindo, desgraçando comigo, já não estava fazendo mais todo aquele efeito. Meus amores, eu acordei no outro dia, outra pessoa, eu acordei no outro dia novo, eu acordei no outro dia diante das mesmas circunstâncias, só que agora não estava fazendo mais nada dentro de mim. E o Espírito Santo me fez lembrar, ele, Wagner, já é a 4ª vez que isso acontece. No comecinho do vídeo eu até errei, já é a 4ª vez que isso acontece, Wagner. Aí eu parei e falei, gente, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa acreditar que Deus esqueceu da gente. Às vezes você fala, Wagner, eu estou no meu limite, eu não aguento mais, eu vou desistir. Relaxa, ainda tem muita coisa para acontecer ainda. Quando você chegar no seu limite, Ele vai largar você. Simplesmente tranquilo, confia nele, não se preocupa, confia nele, entrega seus caminhos a Ele tudo fará. E conservarás em plena paz aquele cujo coração está em ti. Você consegue entender? A gente precisa cuidar do nosso coração. Se os teus olhos te fizer pecar, arranque o motivo do seu pecado e lance fora. Entende? O evangelho de Jesus é para o seu coração. É a única coisa que ele pediu foi, Wagner, cuida do seu coração, se preocupa com ele. Se preocupa em deixá-lo puro, limpo. O resto eu faço. Depois de 14 anos eu consegui entender. E cada dia que passa eu consigo entender ainda mais o que ele quer dizer. Deixa que eu resolvo. O resto eu faço. Realmente ele faz. Quando você estiver definitivamente, de verdade, no seu limite, ele vai largar as suas tendas. Ele vai largar seu vaso. Ele vai literalmente estender a sua estrutura para que você tenha condição, capacidade de viver o que tem que se viver agora em uma infraestrutura maior, agora com mais capacidade e mais condição, porque Ele é seu Pai. Ele não quer oprimir você, Ele quer te dar desenvolvimento do jeito certo, para que você tenha robustez espiritual. Foi o que aconteceu de verdade com o nosso querido João Batista, naquele período que ele era treinado no deserto. Então entenda, confie nele, fique tranquilo, não tenha medo, você não precisa desistir, tem hora que essa vontade vem, mas é só uma vontade. Quando você estiver no seu limite, você vai ver de verdade que você não precisa desistir, que existe um Pai segurando nas suas mãos e te ajudando a estar diante dele, dizendo, cinge os teus lombos feito homem, e eu te mostraria aquilo que você tem que viver. Levanta-te, eu falarei contigo. E foi aquilo que ele fez. Nós passamos a madrugada. Ele me explicou tudo que eu precisava escutar. Me ensinou, me instruiu. E eu percebi que o amor dele estava ao meu redor. Há 30 segundos atrás eu estava tentando desistir porque eu não tinha mais força. Nem de pedir para ele mais força, eu tinha força. E agora eu estava forte. Mais forte do que toda aquela pressão que me oprimia. Chegou o tempo de entender que a desistência não é para você uma opção. Chegou o tempo de entender que a confiança faz com que você usufrua da estrutura do Pai. E que no momento certo, na hora certa, Ele chega para transformar seu interior, alargar sua estrutura e te dar a capacidade de viver aquilo que você chamou para nascer, que Deus te chamou para viver, aquilo que você nasceu para viver e aquilo que Ele deseja, as lágrimas, ver você vivendo na terra porque Ele é seu Pai. A hora chegada, o tempo é esse. Desistir não é opção, porque você tem um Pai, quem cuida de você e que vai no momento certo alargar a sua estrutura e te fazer mais forte do que a pressão. A pressão foi feita para te fazer crescer. E essa é a hora de viver com Ele o que tem que se viver. Que o Pai possa te abençoar e que seja de verdade o seu tempo, o seu momento. Até a próxima. Tchau, tchau.